Olá, visitante do canal, seja mais uma vez bem-vindo a uma aula sobre fonte regulada. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre a junção N e os níveis de energia. Lembrando que nós ainda estamos estudando um componente principal do circuito de retificação de uma fonte regulada, que é conhecido como diodo. No vídeo anterior eu ensinei para vocês sobre a estrutura do diodo, começando a falar sobre a junção do tipo P. Neste vídeo aqui nós estaremos dando a continuidade sobre esse assunto. Você aprendeu que o diodo foi criado a partir de uma pastilha de cristal de silício. Esta pastilha, por sua vez, poderá ser dividida em duas partes. Em uma parte será adicionado um elemento químico conhecido como boro, e em outra parte poderá ser adicionado outro elemento químico conhecido como antimônio. Conforme você pode ver na tabela periódica, o boro, juntamente com o alumínio, o índio e o galho, são átomos que contêm 3 elétrons de valência. O antimônio, o arsênio e o fósforo são átomos que contêm 5 elétrons na camada de valência. No vídeo anterior você viu também que o cristal de silício, que era isolante, se tornou condutor a partir do momento que foi dopado com um boro. O excesso de lacunas criado tornou o cristal de silício um condutor do tipo P. Agora, nós vamos verificar o semicondutor extrínseco do tipo N, ou seja, é um semicondutor negativo. Só lembrando, conforme você deve ter visto em vídeos anteriores, a dopagem pode ser feita com átomos trivalentes ou átomos pentavalentes. No nosso exemplo, nós vamos utilizar o átomo do elemento químico conhecido como antimônio. Poderíamos também usar o fósforo como exemplo. Observe que o antimônio, por ser um átomo pentavalente, vai ter um elétron sobrando que não faz ligação com os átomos de silício. Ou seja, ele fica solto ali, dentro do cristal de silício. De forma que esse elétron sobrando vai fazer com que esse cristal se torne eletricamente negativo. Como o cristal de silício foi dopado com uma impureza que possui 5 elétrons de valência, sobra um elétron para completar a ligação. Esse elétron a mais é chamado elétron livre. Como temos um elétron a mais, este semicondutor está dopado negativamente. Se for utilizado uma fonte de tensão, como no caso de uma bateria, o lado positivo da fonte conectado a um dos extremos do cristal, ele atrairá os elétrons que estão livres, fazendo com que eles se desloquem do lado negativo do cristal para o lado positivo da fonte. E os elétrons que estão saindo do lado negativo da fonte estarão repelindo os elétrons que estão dentro do cristal. Como vocês podem ver, o cristal de silício, que anteriormente era isolante, agora se torna condutor elétrico devido à dopagem com o elemento químico chamado antimônio. Agora que você já conhece como funciona o semicondutor do tipo N, vamos falar um pouco sobre níveis de energia. Acompanhe a imagem. Aqui nós temos a representação esquemática das camadas de um átomo, que também são conhecidas como bandas. Então ali nós temos a banda de valência, nós temos a banda proibida, também conhecida como gap, e nós temos a banda condutora. O núcleo do átomo é composto de prótons e nêutrons, mas neste exemplo aqui eu vou representá-lo na forma de uma esfera sólida. Sabe-se que ao redor do núcleo existem camadas conhecidas como nuvens de elétrons. A quantidade dessas camadas depende do número atômico de cada átomo, pois é o número atômico que indica o número de elétrons. Então as camadas de um átomo podem ser representadas com as letras K, L, M, N, O, P e Q. E aqui você pode ver a quantidade máxima de elétrons em cada uma dessas camadas. Na camada K nós temos 2 elétrons, na camada L nós temos 8 elétrons, na camada M nós temos 18 elétrons, na camada N nós temos 32 elétrons, na camada O nós temos 32 elétrons, na camada P nós temos 18 elétrons e na camada Q nós temos 8 elétrons. Quanto mais próximas as camadas forem do núcleo, fica mais difícil para que os elétrons sejam arrancados do átomo. As bandas de energia mais profundas, completamente ocupadas por elétrons, são chamadas de bandas de valência. Essas são inertes do ponto de vista elétrico e térmico. Se a banda de valência estiver completamente cheia e a banda de condução estiver completamente vazia, então os elétrons não podem se mover no sólido.
Entretanto, se alguns elétrons são transferidos da banda de valência para a banda de condução, então a corrente pode fluir pelo sólido. Essa corrente é possível porque agora nós temos um elétron livre que saiu da banda de valência para a banda de condução, conforme você viu ali no cristal de silício quando foi dopado pelo antimônio. O gap geralmente se refere à diferença de energia entre o topo da banda de valência e a parte inferior da banda de condução em isoladores de semicondutores. É a energia necessária para promover um elétron de valência ligado a um átomo para se tornar um elétron de condução, que é livre para se mover dentro de uma rede cristalina e servir como um portador de carga para conduzir a corrente elétrica. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, mas sobre o gap eu estarei fazendo outro vídeo onde entrarei com mais detalhes. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho, pois na próxima edição eu estarei publicando a junção entre os semicondutores do tipo P e do tipo N. Até lá! Muito obrigado por assistir.